Shalom, bom dia para você. Hoje num ambiente diferente, estou gravando aqui do carro, não estou no meu escritório, tive que sair, mas queria dar essa aula, queria ministrar para a gente continuar subindo nos cânticos de romagem, né? A gente tem estudado sobre isso e tem sido bênção, tenho certeza que você tem sido abençoado como eu tenho sido abençoado. Cada degrau, Deus vai falando com a gente, ministrando as nossas vidas, ministrando ao nosso coração. Então eu quero que a gente continue cada dia subindo. A gente viu já o Salmo 120, vimos o 121, ontem estudamos o 122. Lembra que eu falei para você que são 15 salmos divididos em 5 grupos de 3. Cada grupo de 3, ele divide-se também em um salmo que fala da luta, que fala da dificuldade. O segundo salmo, ele vai falar da libertação, de Deus vindo em socorro. E o terceiro salmo fala da bênção, da alegria, da recompensa. Então nós vimos o primeiro grupo ontem, terminamos de ver o primeiro grupo, Salmo 120, 121, 122. E hoje nós vamos para o Salmo 123, o salmo que vai de novo voltar lá àquela posição, né, de buscar a libertação. Quando a gente lê ali, qual está do problema, né? Quando a gente lê o Salmo 123, é o salmo que começa dizendo assim: elevo meus olhos, eu olho para aquele que está acima do céu, para buscar solução. Ele começa dizendo isso, de olhar para cima, para buscar solução, para buscar socorro. Sabe, queridos, a grande recompensa nossa é aprendermos a olhar, levantar os nossos olhos para o Senhor. Às vezes nós olhamos para os lados, começamos a procurar soluções do que está ao nosso redor e esquecemos que a solução ela vem do Senhor. A gente viu lá no Salmo 121 que o salmista fala: eleva meus olhos para os montes. Aqui ele está dizendo já direto no Salmo 23, eu elevo meus olhos para aquele que está acima dos céus. Aquele que tem toda a autoridade. Quando ele está dizendo acima do céu, ele está dizendo aquele que tem toda a autoridade. Nós temos que buscar aquele que tem autoridade para mudar, para transformar, para alcançar, para fazer coisas tremendas. Quando a Bíblia fala que ele está acima do céu, está dizendo que ele está acima de toda e qualquer situação. E esse é o nosso Deus. Quando eu olho meus olhos para ele, eu tenho que confiar que ele vai vir em meu socorro. Aí eu vou entender o segundo verso, que fala assim: como o servo atenta para a mão do seu senhor, como a serva atenta para a mão da sua senhora, assim ele diz no Salmo, eu fico esperando a misericórdia do meu Senhor. Sabe, quando a gente olha para esse texto, a gente tem que aprender uma coisa. Primeiro, o que um servo esperava do seu senhor? O servo esperava do Senhor duas coisas: direção e provisão. Ele precisava da direção. Era o Senhor que dizia o que o servo deveria fazer. Era o Senhor que dizia aonde o servo deveria ir. Era o Senhor quem ensinava. Era o Senhor quem dizia para ele qual era o serviço que ele tinha que fazer. Também era o Senhor responsável pela provisão, de dar roupa, de dar comida. Agora, quando a gente lê esse texto, a gente vê o salmista ali comparando o Senhor homem com Deus. E o próprio Jesus fala sobre, quando fala de paternidade, Jesus diz: vós que sois maus, saber dar boas dádivas aos vossos filhos, quanto mais o vosso Pai que está no céu. Quando ali no Salmo 123, ele está comparando o Senhor. Sabe, a gente tem que entender se nós realmente estamos sendo servos. Eu gosto quando a gente olha para o Salmo 23. O Salmo 23 fala o quê? O Senhor é o meu pastor e nada me faltará. E todo mundo pega esse texto e acha que, só pelo fato de existir esse texto, Deus já vai dar provisão. Não. Né? Eu estou na igreja, eu sou ovelha, então Deus vai me dar provisão. Não é isso que o Senhor diz ali. Ele começa dizendo: o Senhor é o meu pastor. Quando ele dá o meu Senhor, ele está falando e nos colocando como servos. E o servo é aquele que obedece. Servo é aquele que vai
obedecer sem questionar, que vai obedecer sem murmurar, que vai obedecer sem ficar questionando as direções, murmurando o que tem que ser feito. O servo ele faz porque ele quer servir, porque ele quer estar ali. Havia os servos de orelha furada. Quem eram os servos de orelha furada? Os servos de orelha furada eram aqueles servos que tinham sido escravos um dia. E aí o seu senhor o liberta. Mas ele não quer ir embora, porque ele gosta da casa, ele já se acostumou, ele tem a família dele dentro da casa. Então o senhor ia e furava a orelha dele no umbral da porta e colocava uma argola de ouro. Quem olhava para aquele servo com uma argola, com a orelha furada e uma argola de ouro, entendia que aquele servo, ele tinha sido um escravo, mas ele amava e ama tanto o seu senhor que ele não quer ir embora, ele quer ficar lá. Então ele era um servo de orelha furada. Quando eu leio o Salmo 23, eu vou entender que o Senhor está procurando servos de orelha furada. Nós já fomos escravos do mundo, fomos escravos do pecado, diz a Bíblia. Mas hoje servimos ao nosso Deus e temos que servir com alegria, servir ao nosso Deus com prazer, amando a casa. Ontem no Salmo 122 eu falei sobre amar a casa de Deus, sobre amar aquilo que o Senhor tem nos dado, amar a casa do Senhor. Ter a orelha furada é servir ao Senhor com alegria, é servir ao Senhor com o coração satisfeito naquilo que o Senhor tem para nós. O próprio salmista Davi, ele fala isso. Sacrifício não quiseste, o Salmo 40. Sacrifício não quiseste, mas a minha orelha o Senhor furou, a minha orelha furaste. O que ele está querendo dizer? Que mais do que sacrifício, Deus procura homens e mulheres que vão servir. Lá no Salmo 123, quando ele fala que como o servo espera da mão do seu Senhor. O que você tem esperado da mão de Deus? Para que você espere alguma coisa, você tem que ser servo. Servo é o que serve, é o que está lá, é o que está pronto. Sabe, queridos, às vezes eu vejo tantas pessoas na igreja que desejam servir, mas colocam tantos empecilhos, tantos porquês antes de servir. Colocam coisas para fazer, olha, eu posso, mas tal horário a tal horário. Eu posso, mas fazendo isso, fazendo aquilo. Eu vou, mas eu não faço isso. E esquece que o servo, ele vai servir aonde o Senhor mandar, não o que ele quer fazer. Servo não faz o que ele quer, servo faz o que o Senhor manda. Entende? Nós temos que aprender a chegar e perguntar. Eu já contei essa história para vocês, mas eu vou tornar a contar. Né? Quando eu tinha 9 anos de idade, eu era da Igreja Batista, e em Mojimirim, uma cidade pequena, graças a Deus cresceu, né? Mas naquele tempo era uma cidade bem pequena ainda, bem do interior, uma cidade bem interiorana mesmo. E quando eu cheguei, nós estávamos num culto de domingo, eu tinha 9 anos. O pastor fez um apelo e falou assim, olha, precisamos de professores para as crianças, não há professores para criança. Então você que quer dar aula, né, venha falar comigo após o culto. Eu em casa tinha meus irmãos pequenos e eu já ensinava meus irmãos pequenos. Aí eu fui para o pastor depois do culto e falei, pastor, eu quero dar aula. O pastor falou, filho, você tem 9 anos, eu estou procurando professor para dar aula para você, e você quer dar aula? Eu falei, eu quero, eu já dou aula para meus irmãos, eu dou aula aqui. Aí o pastor falou assim, olha, se não aparecer ninguém até domingo então você dá aula. Eu falei, tá bom. E aí eu me programei. Sabe o que eu fiz? Durante a semana eu me programei, eu fui. Eu preparei papelzinho, não tinha mimeógrafo, não tinha impressora, não tinha nada. Eu fiz uns desenhos, coloquei, eu sou ruim pra caramba para desenhar, sou ruim, péssimo, né? Mas eu fiz uns desenhos, pedi pro meu irmão me ajudar, fizemos umas dobraduras, eu lembro que eu preparei uma história, que eu queria contar a história, fiz tudo bonitinho, chegou no dia, eu fui para a igreja. E eu sabia que eram 6 crianças, contando meus 2 irmãos menores, tinham mais 4. E eu preparei para os 6. Quando cheguei lá no culto,
Acabou, as crianças saíam para ter aula depois do louvor. Acabou o louvor. O pastor foi pregar, eu fui lá na frente. Aí o pastor olhou para mim, eu fiz sinal, o pastor veio falar comigo. No meio do culto, irmão. Eu falei, pastor, pode mandar as crianças, porque eu vou dar aula. E o pastor olhou para mim e falou, mas você se preparou? Preparei, tá tudo aqui. O senhor falou que se não tivesse ninguém, eu ia dar aula. Aí o pastor falou, tá bom, então você vai. E eu fui dar aula. Ele mandou uma diaconisa ficar olhando, a diaconisa ficou lá na sala, e eu fui dar aula. E eu dei aula para aquelas 6 crianças, foram meus primeiros alunos. Eu tinha 9 anos. Hoje eu estou com 49, estou dando aula para você. 49, falta 38 dias para eu completar meu jubileu. Olha aí, ó, daqui 38 dias, 50 anos, jubileu, meio século. Glória a Deus por isso, eu amo meu aniversário, eu amo meu aniversário. Mas o que eu quero passar para você é a minha disposição. Sabe, irmãos, eu estou falando porque eu sou super-homem, porque o apóstolo é o cara. Não, era a minha disposição de um menino de 9 anos, de servir. Eu queria servir ao meu Senhor. Eu queria estar ali para servir a Deus. E eu fui. Irmãos, eu dei aula para aquelas crianças. Eu dei aula dos 9 aos 12 para criança. Quando eu fiz 12 anos, eu comecei a dar aula para juniores. Eu dei até os 15. Com 15 anos, eu comecei a dar aula para jovens. E eu cuidava dos jovens e adolescentes. E cuidei dos jovens e adolescentes até os meus 17, quando eu saí da Igreja Batista. Irmão, com 16 anos, eu era segundo secretário da Mocidade Batista Nacional. Porque eu me dispunha, eu queria servir. O que eu quero passar para você é, se você quer ser servo, tem que aprender a servir, ir ao Senhor, se dispor naquilo que o Senhor tem. Não é você ficar perguntando para o pastor o que deve ser, chegar para o pastor e dizer o que você quer fazer, mas antes de chegar para o pastor e perguntar o que tem que ser feito. Ah, mas eu não gosto de criança. Irmão, se está precisando do ministério infantil, vai lá. Ah, mas eu não gosto de criança, se disponha. Irmão, Deus não chama gente ociosa. Deus não chama gente que está sentada. Deus chama pessoas que estão dispostas, que estão afim, estão pagando preço. Ser servo é entender isso. Se eu sou servo, Deus passa a ser meu Senhor. Mas se eu sou apenas alguém que está sentado ali, eu não sou servo. Então Deus não é meu Senhor. Se Deus não é meu Senhor, as coisas vão me faltar. Porque a palavra de Deus diz que o Senhor é o meu pastor, então nada me faltará. Agora, se eu quero viver a provisão, eu tenho que aprender isso. Se eu quero viver a direção, eu tenho que aprender que o Senhor cuida da minha vida. O Senhor é quem dá direção para o servo. É o Senhor quem diz o que eu devo fazer. Só que o servo que se dispõe é o servo que Deus vai usar. A pessoa que se dispõe. Ah, mas eu já me dispus tantas vezes. Né? Eu tenho certeza que tem alguém dizendo assim, eu já fiz tanto, agora eu estou cansado, ninguém valoriza, ninguém, olha, eu vou ensinar uma coisa para você, irmão, faça para o Senhor, não faça para as pessoas, não fique esperando que vão bater nas suas costas e dizer para você, que bom, hein, que bênção, sabe, queridos, não é assim que se move as coisas, até hoje, irmão, eu não espero nada, não fico esperando que alguém chegue para mim e fale, foi uma bênção, foi legal, não. Eu quando termino de pregar, e eu falo isso para você diante de Deus, quando eu termino de pregar, quando eu termino de ensinar, eu falo, Senhor, ao Senhor toda a honra e toda a glória, se o Senhor gostou, é o que importa. Eu brinco com Deus, né, com as aulas, eu falo, Deus, se o Senhor deu seu like, para mim tá de boa, não importa os outros. Não importa o que vão vir. Claro que eu amo quando alguém chega para mim e fala, apóstolo, foi uma bênção, apóstolo, foi bom, apóstolo, me edificou. Claro que eu gosto, claro que para mim edifica a minha fé. O que eu quero dizer para você é, eu não me movo nisso. O que eu me movo é para ouvir e fazer a vontade de Deus. Sabe, irmãos, à medida que eu me ponho como servo, Deus vai me dar sustento. Esses dias eu falei para um pastor. O pastor estava preocupado por uma situação na casa dele e ele tinha que pregar. E ele, apóstolo, estou tão agitado, tal. Eu falei, irmão, aprenda uma coisa. Quando nós cuidamos das coisas de Deus, Deus cuida das nossas coisas.
Quando a gente cuida da casa de Deus, da família de Deus, Deus vai cuidar da nossa família. Então faça o que você tem que fazer. Creia que Deus está cuidando da tua casa e você vai ver o suprimento dela. Você vai ver o que Deus vai fazer. E aquele irmão se dedicou e foi e pregou o que tinha que pregar, fez o que tinha que fazer. Logo depois, quando ele fez o culto, chegou a notícia de que Deus tinha visitado a casa dele e tinha havido solução. Sabe, queridos, é desse Deus que eu creio, é nesse Deus que eu amo. Um Deus que quando eu me ponho como servo, ele vem como Senhor. Sabe, ele vai cuidar de mim. Deus é o Deus que me dá direção, ele é o Senhor que me dá direção. É Deus que me fala o que eu tenho que fazer ou não. A Bíblia diz que Jesus fazia isso, que Jesus orava, subia ao monte para orar, para ouvir de Deus o que deveria fazer. E ele fazia apenas aquilo que o Pai lhe ordenava fazer. Jesus curava apenas aqueles que o Pai ordenava curar. Jesus obedecia em tudo a Deus, porque ele veio como servo humilde. A Bíblia diz isso, que ele se despiu e ele veio como servo, ele despiu da sua glória e ele veio como servo e ele servia. Nós temos que aprender a fazer assim. O Salmo ainda continua, o segundo versículo do Salmo, ele fala: Senhor, me livra daqueles que zombam, daqueles que vêm e desprezam o que o Senhor está fazendo. Irmão, hoje é interessante você falar que você é cristão, né? Você fala que você é o tal do crente, é moda. A gente vê na televisão, né? A gente vê os artistas que vão na igreja, né? Viram moda, cantores, né? Começam a se converter e vão, né? Uma conversão meia, mas a gente acredita, vamos lá, vamos crer, não conheço, né? Vão, se convertem, gravam CD com música evangélica, tal. Aí descobre que ser cristão é muito mais do que se intitular crente, né, irmão? Deus não procura crente, Deus procura santos. Sabe, nós temos que aprender que Deus está procurando pessoas, verdadeiros adoradores. Eu gosto quando a Bíblia diz que o Senhor procura verdadeiro adorador. Não é só adorador, ele procura verdadeiros. Aqueles que têm dentro do coração e entendem o que é servir ao Senhor e ser santo. Mas tem uma coisa que eu quero falar para você. Todas as vezes que nós nos posicionamos em santidade, nos posicionamos para sermos verdadeiros cristãos, à imagem e semelhança do Altíssimo, nós vamos criar inimizades. O próprio Jesus ensinou isso. Vocês vão ser desprezados. As pessoas vão vir contra vocês, vão falar mal de vocês, vão mentir sobre vocês. Jesus avisou que isso aconteceria. E isso é difícil? Claro que é. Mas, irmãos, é um dos sinais que nós estamos certos. Quando nós somos desprezados, quando falam mal da gente, quando vão dizer coisas sobre nós, levantar atitudes, como diz, falsos sobre as nossas vidas. É verdade que essas coisas acontecem? Claro que sim. É complicado tudo isso? Claro. Irmão, nós somos perseguidos dentro da nossa casa. Ah, mas não é uma perseguição aberta, mas uma perseguição velada. Eu não sei você, mas sabe situações assim de frases, né? Meias coisas, né? Ah, vamos fazer tal coisa. Ah, mas olha, fulano já não vai. Ah, olha, não vamos falar isso para ele não, porque ele é crente. Né? Estou falando isso dentro da casa. Quantas vezes, né, a gente passa isso também no trabalho? Quando você se posiciona e fala não. Eu lembro uma vez, quando eu trabalhava secularmente, logo que eu comecei a trabalhar numa empresa que eu trabalhei 10 anos. Eu estava na primeira semana, né, aprendendo o serviço, tocou o telefone. E era uma pessoa querendo falar com o meu chefe. E aí, eu quero falar com fulano. E eu olhei assim, eu falei, só um minutinho. Aí meu patrão viu e ele fez sinal para mim, para eu dizer que ele não estava. Eu pus a mão assim no telefone e falei para ele, olha, eu não vou mentir. Eu vou dizer que é para ligar mais tarde, ou vou dizer que o senhor não pode atender agora. Mas mentir, dizer que o senhor não está, eu não vou fazer.
Ele ficou olhando para minha cara, eu peguei o telefone e falei, olha, ele agora não pode te atender, mas se você quiser deixar o seu número de telefone, eu peço para ele te ligar quando ele puder. Aí o cara me deu o telefone, eu peguei o papel, levei para ele, o meu chefe, entreguei na mão dele e saí. Passou uma meia hora, ele me chamou do escritório. Falei, pronto, vai me mandar embora, né? Eu falei, mas... Eu entrei, eu sentei na frente dele, ele falou para mim, olha, eu tinha proposto para você 3 meses de experiência, para depois assinar a sua carteira, né? Aquele tempo você fazia isso, né, irmão? Aí eu falei, tá bom, eu entendo, tal. Ele falou, mas diante do que aconteceu hoje de manhã, eu vou assinar sua carteira hoje. Porque a sua postura de não mentir me fez entender e ver em você a sua honestidade. E eu quero pessoas assim trabalhando comigo. E ele assinou minha carteira e eu fiquei trabalhando lá por 10 anos. Saí de lá como gerente de 2 lojas dele. Sabe? A postura da gente. Só que, quando a gente se posiciona, muitas vezes nós somos desprezados, somos zombados, riem da gente. Sabe quando você fala, não, eu não faço isso, não, eu não vou fazer isso. Pessoas que vão, né, às vezes amigos, quando a gente se converte, pessoas que tinham certa padrão, né, pessoas que tinham um padrão de comportamento, aí se converte e mudam. Tem um irmão na igreja que na verdade ele já é convertido há algum tempo, mas agora esse ano ele verdadeiramente tomou uma postura e uma posição de santidade. E ele tem cortado amizades com pessoas e amigos, não cortado a amizade, ele tem se posicionado diante das amizades. E eu acho interessante o que ele faz. Ele colocou e falou, olha, na minha casa não entra mais bebida. Na minha casa ninguém fuma mais lá dentro. Se o meu amigo está aqui e quer fumar, vai fumar lá na calçada, dentro da minha casa não. Bebida também não entra mais na minha casa. E ele foi colocando padrões, e os amigos começaram no primeiro tempo zombar dele, ficar meio espantados, mas hoje respeitam. Vão na casa dele respeitando o que ele colocou. Claro que ele não foi brutal, claro que ele não... Não, ele falou de boa, conversou, explicou, olha, agora eu estou firme na igreja, quero andar nos padrões e tal, e colocou. E os amigos, no primeiro momento, estranharam, meio que riram, mas viram que ele estava num posicionamento e respeitam o que ele tem. Então, está acontecendo isso. Amigos dele, que estão passando por problemas, procuram ele, porque vem nele uma postura. Sabe, irmãos, eu entendo que quando nós nos posicionamos, não vamos agradar muitas pessoas. Não agradamos as pessoas, não vamos agradar o inferno, né? O diabo vai vir com tudo para nos desviar, para tirar o foco. Mas a posição em Deus, isso vai garantir para nós as bênçãos do Senhor. O próprio Jesus disse, vocês vão ser perseguidos, vão zombar de vocês, vão ter dias maus. Mas eu gosto quando ele termina dizendo assim, mas tem de bom ânimo. Porque eu venci o mundo. O que ele está dizendo? Eu venci e vocês vão vencer junto comigo. Não importa os dias de luta, importa sim o meu foco na vitória. Dias difíceis, queridos, nós todos temos e infelizmente vamos ter sempre. Porque é bíblico. Mas é nesses dias que eu tenho que me fortalecer em Deus. É nesses dias que eu tenho que me levantar. É nesses dias que eu tenho que olhar para o Senhor. Esse Salmo 123 fala de um homem que diz, eu busco o Senhor nos dias que eu sou desprezado. Eu espero no meu Deus que é Senhor nos dias que eu sou perseguido. Lembra que é um salmo que está subindo um degrau. E ele está contando ao Senhor a luta que ele tem passado. Ser desprezado. Ser humilhado por causa do Senhor, por causa da obra. Sabe, queridos, eu coloquei lá no grupo nosso, né? Coloquei lá no nosso grupo do Repartindo Pão no WhatsApp, algo que mandaram para mim ontem, e eu achei muito interessante, a morte de cada um dos apóstolos. Mortes essas, né? Algumas comprovadas historicamente, outros são de fatos e relatos de outras pessoas que no decorrer do tempo existe aquilo. Então você vê a morte daqueles homens que deram a sua vida, que entregaram tudo para servir ao Senhor.
que foram zombados, humilhados, maltratados, mas ficaram firmes, fortes naquilo que o Senhor tinha para eles. Que entenderam qual era o papel de servir, e entenderam que o Senhor era com eles, e o papel deles era estar com o Senhor em todo o tempo. O que eu quero nessa manhã é ativar você nessa verdade. Que você creia naquilo que o Senhor está fazendo. Que você entenda o chamado de Deus para a tua vida. Que você se levante. Pare de se sentir coitado. A pior coisa que um crente pode fazer para ele é ter autopiedade. É olhar para si e falar, nossa, como eu sou perseguido. Como o diabo vem contra a minha vida. Como eu sou perseguido. Irmão, eu vou dizer para você, levanta. Tem um cântico antigo que fala assim, olha com fé para cima. O cântico diz isso, olha com fé para cima. Nos dias difíceis, olha com fé para cima. Nos dias que você é desprezado, olha com fé para cima. Olha com fé para cima. Amém? Vamos colocar isso hoje. Coloca lá a hashtag, olha com fé para cima. Olha para cima o que o Senhor tem para você. Olha para cima. Para de olhar situações ou problemas. Olha com fé para cima. É assim que você tem que caminhar. Sabe, quando aqueles peregrinos olhavam para Jerusalém, eles olhavam para cima. Olhe para o Senhor. Nós temos que olhar para Jerusalém, apóstolo, para Nova Jerusalém, para onde a gente vai morar, para onde Deus vai nos levar. Olha com fé para cima. Muda a tua visão. Para de olhar para os lados. Para de olhar para baixo. Olha para cima. Olha com fé para cima. E você vai ver o que Deus vai fazer na tua vida. Eu tenho certeza que vai mudar. Leia esse salmo de novo. Mas leia agora, não pesado, se sentindo angustiado, mas leia dizendo, Senhor, eu olho para cima, olho meus olhos para aquele que está acima, para cima do céu. Olhe, levanta os meus olhos para aquele que pode fazer e vai fazer a diferença. Elevo meus olhos para o meu Senhor, Ele me dá meu sustento. Elevo meus olhos para o Senhor, Ele me dá direção. Como o servo espera as mãos do seu Senhor, eu espero não só a mão do meu Senhor, mas eu espero o seu rosto, eu espero estar com Ele. Deus não quer nos dar as mãos só, Deus quer também nos dar a intimidade de estar diante dEle. Sabe, irmãos, essa tem que ser uma verdade dentro de você. Não se sinta menosprezado, desprezado, diminuído pelo mundo. Antes, irmão, se somos desprezados, somos diminuídos, somos muitas vezes motivos de chacota, devemos erguer nossos olhos, olhe para cima, olhe com fé para cima, olhe com fé para cima. Deixa Deus cuidar. Lembra que o Senhor é o nosso Deus, o Senhor dos exércitos, Ele é a nossa vingança. Tem a justiça do Senhor na tua vida. Que o Senhor fale no teu coração e hoje te anime. Que o Senhor, que essa palavra queime dentro de você e ative você a coisas maiores hoje. Pai, eu quero colocar a vida do meu irmão e da minha irmã diante do Senhor. Declarar sobre a vida deles, Pai, o teu mover, tua graça, a ação do teu Espírito, de uma maneira tremenda e poderosa. Alcança-os, ó Deus, ativa-os hoje, a coisas, Senhor Deus, que eles nunca imaginaram. Pai, queremos declarar hoje, olhar com fé para cima, olhar com fé para cima, olhar com fé para cima, e a nossa vida, Senhor, vai mudar. Pai, que hoje seja um dia de transformação. Paz, ó Deus, no coração do meu irmão e da minha irmã. Pai, a certeza de que o Senhor é o nosso pastor e nada vai nos faltar, porque o Senhor nos guarda e nos abençoa. A mão do Altíssimo está ao nosso favor. E o Senhor, ó Pai, atende ao nosso clamor, porque o Senhor é rico em misericórdia, e o Senhor atende ao nosso clamor agora. Pai, que de maneira poderosa visita. Obrigado pela tua presença aqui nesse carro. Obrigado porque eu sei que o Senhor está aqui, e sei que o Senhor está visitando meu irmão e minha irmã agora através desse vídeo. Ativa-os, ó Deus, a coisas grandes e poderosas, para louvor e glória do teu nome, no nome de Jesus. Amém e amém.
Se você não está inscrito no canal, se inscreva no canal do YouTube. Ajude lá a gente crescer lá, tá bom? Divulgue esse vídeo. Se você não está no Facebook, vai lá, faça aí, né? Comece a seguir, chame lá para amizade. No Instagram também, Sandro Valentim. Divulgue, fale. Faça as pessoas subirem junto com você esse cântico de romagem, esse cânticos de degrau, salmos que nos levam ao Senhor. Que mais uma vez o Senhor ative você. Ama a tua vida, muito obrigado, que Deus te abençoe, shalom, shalom. Vamos lá para o grupo, fala lá no grupo o que você gostou, o que essa palavra falou com você, vamos repartir nosso testemunho lá no nosso grupo do WhatsApp. Deus te abençoe, fique com Deus.